Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira da quinta semana da Quaresma. O texto de hoje se encontra lá em João, capítulo 8, versículos de 31 ao 42, que nos diz assim: Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Amados irmãos e irmãs, esse texto nos fala de algumas realidades bem bonitas. Em primeiro lugar, o Evangelho de João, sendo o último a ser escrito, ele nos mostra de modo muito claro essa discussão existente ali entre a comunidade de João e os judeus, especialmente os fariseus. E é isso que o Evangelho, de modo muito claro, nos aponta. Veja bem, aqui aparece no versículo 31 judeus que não haviam acreditado em Jesus, e Jesus vai usar a palavra: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. É muito interessante você perceber que Jesus coloca que para sermos discípulos de verdade, e entenda a palavra discípulo como aquele que segue, eu preciso de uma palavrinha chamada permanência. Ou nós temos constância, ou nós ficamos ali fincados naquilo que Cristo falou, ou nós não somos discípulos dele. Às vezes eu me encontro nesta reflexão. Muita gente diz que segue Jesus, muita gente diz que é cristão. A gente costuma até chamar, cristão de Ibope, de IBGE. Mas, amados irmãos e irmãs, essas pessoas não permanecem em Cristo, especialmente em suas atitudes. Continuando ainda, nós observamos, por exemplo, no versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, a verdade só é encontrada quando eu sou discípulo de Cristo, mas para ser nisso eu preciso permanecer na sua palavra. Se eu quero ser alguém livre, eu preciso permanecer preso na palavra dele. Olha que interessante essa brincadeira, Eu me prendo a Cristo para ser livre. É uma prisão que não me aprisiona, mas que me liberta. Me liberta do pecado, me liberta de mim mesmo, me liberta das visões erradas do povo e por aí vai. Depois, aparece Jesus, os judeus dizendo a Jesus: mas a gente é filho de Abraão. Então, era a crença que se tinha, Abraão, primeiro judeu. E eles vão dizer: a gente nunca foi escravo de seu ninguém. E aí Jesus vai começando a dizer que, na verdade, a escravidão que eles tinham era em relação ao pecado. Ou seja, aqueles judeus não entendiam que a verdadeira escravidão que eles estavam vivenciando era em relação ao pecado. Eles achavam que a escravidão sempre era outra coisa. E ainda hoje tem pessoas que acham isso, Se acham donas de si mesmas. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero. Eu já sou acima de 18 anos, eu faço tudo o que eu quero da minha vida, mas vivem presas ao pecado. Então, amados irmãos e irmãs, a liberdade que Jesus nos propõe é uma liberdade que nos tira do pecado, porque o pecado é a principal corrente que nos prende, que nos torna prisioneiros. Mas aí, eu quero finalizar com uma reflexão. Nessa leitura, os judeus ficam falando muito, Eu sou filho de Abraão, sou filho de Abraão, sou filho de Abraão. Me sinto em casa, parece que é dentro da religião judaica e não no caminho de Cristo. E eu faço essa pergunta: será que eu me sinto como alguém que pertence à família de Deus, à casa de Deus, que é a igreja?
Será que eu sou mais um visitante ou sou um servo? Porque se você olhar o Evangelho, ele trabalha muito nessa vertente de ser descendente de Abraão, ou seja, pertencer à família de Abraão. Será que eu sou um servo de Cristo? Um amigo íntimo? Ou sou um visitante que vem uma vez ou outra, mas que eu não me aprofundo e, portanto, não permaneço na sua palavra? Um amigo é aquele que permanece nas piores horas. Um visitante não. Ele vem só quando a casa está arrumada. Ele avisa até antes, para que arrume a casa, para que tirem a poeira. Mas ele não permanece. Sejamos, então, amigos de Cristo. E exercitemos a permanência. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.